Um cenário da Aí, Frida. ai, que linda! Oi, Ju! Tudo bom, Oi, Ju! bem-vinda! Opa! Eu vou de brama aqui com água. Não, eu Que também, legal, gente. Muito também trouxe Depois eu vou água. tomar uma. Depois eu vou tomar uma. Depois que essa Eu- pandemia terminar, a gente tem que fazer um presencial daí. É verdade. Né? Com certeza. Eu topo muito. Topo muito. Com certeza. Eu com não certeza. tenho, eu não tenho aqui um quadro da Frida, mas eu trouxe uma camiseta estilo mexicano da festa da México. Olha que legal. Deixa eu ver, Luciana. Ah, vale Mostra muito. aí pra gente. Ah, que linda! Muito bacana. Linda. Você sabe que no México a caveira tem um outro significado que no Brasil, né? Sim, sim. Aliás, um significado Exatamente. que para mim faz muito mais sentido, né? Diga-se de passagem. É. Bom, pessoal, eu não sei se A morte, né, Luciano? A morte também tem um outro significado, né? A própria morte tem um outro significado. Sim, com certeza, com certeza. Bem, inclusive na casa da Frida, no museu, lá tem um altar, né? Que é muito comum lá no México, né? A festa, né, que eles fazem. Festa de los Muertos, né? Exatamente. Exatamente, isso aí. Mas eu adorei ver a Ju assim, nossa! Eu também. Linda, linda. Coloquei um terno, né? Uma ocasião especial, ó. Um terno, um chapéu. Maravilhoso. Gente, podemos começar então? Vamos. Tá na hora? Tá na hora. Vamos! Tá na hora. 21, ponto Vamos! Vamos! Bom, então boa noite todos e todas que vieram aqui assistir essa nossa live maravilhosa. Nós temos 3 convidados muito especiais essa noite para a gente conversar sobre Frida Kahlo. E a nossa primeira convidada é Tá rolando? Oi? A nossa primeira convidada é a Cris Minuso. A Cris é artista plástica, professora de história, ela tem várias obras dedicadas a Frida Kahlo e ela vai contar muito sobre esse trabalho dela, né? Principalmente o trabalho que ela faz nas escolas públicas, dedicado à arte e educação, todo em cima da figura da Frida Kahlo, um trabalho com muita pesquisa, com muita dedicação, e a gente quer muito ouvi-la hoje. E muito obrigada, Cris, agradecemos já a todos, mas agradecendo, Cris, pelo teu tempo, por Obrigada a vocês. desse momento aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Imagina, para nós Obrigada é um a você. grande prazer. Para mim também. Bom, agora a nossa segunda convidada é a Ju Gaspar, né? A Jussara Gaspar é uma grande artista. Nós temos, na verdade, a grande alegria de ter ela conosco. Ela é cofundadora da Companhia Dramática, que atua, pesquisa e trabalha sobre temáticas femininas há mais de 10 anos, sempre trabalhando conjuntamente com outras artistas. E os trabalhos de repertório dela incluem Frida Kahlo, A Revolução, onde ela dá vida a Frida em cima dos palcos, Mulheragem, 2017, Todas Nós, 2018, e Mulheres Atravessadas, em 2020, né? Eu acho legal também contar que a Ju ministra a oficina de teatro para mulheres, Mulher, Protagonismo e Memória, com a qual ela circula em coletivos, casas de acolhimento, comunidades, escolas e organizações para mulheres vítimas de violência. E, além disso, ela é mestranda também, né? Um monte de coisa que essa mulher faz, mas hoje ela vai nos dar 1000 surpresas aqui. É uma alegria enorme, enorme, enorme ter vocês com a gente. A gente agradece demais a presença de vocês. Verdade. E o Lu caiu? Eu acho que o Lu caiu, acho que o Luciano caiu, mas eu vou apresentar o Luciano para o pessoal saber. Imagino que ele logo vai voltar. O Luciano também
é músico, percussionista, compositor, professor, pesquisador e produtor musical. Ele está fazendo doutorado em música na Universidade Federal do Paraná e também é mestre em música pela Universidade do Estado de Santa Catarina. E ele é compositor e autor do single Sou Frida, né? Em que ele presta um tributo à Frida Kahlo. Então, a gente espera que o Luciano logo consiga retornar. E eu acho que nós podemos, quem sabe, começar esse nosso bate-papo, nós 4 aqui, entre moças, né? Entre meninas. E assim que o Luciano retornar, a gente continua com ele. Eu não sei, eu tô... a Márcia colocou. Ativei os comentários. Tá aqui. Os comentários. Então, eu acho que eu vou começar, então, como eu disse, nosso grande agradecimento pela presença de vocês aqui. A Cláudia está avisando que a gente está com um pouquinho, eu acho, de microfonia. Eu não estou conseguindo assistir toda a tua mensagem, mas tá. Eu também estou sentindo. Eu acho assim que enquanto quem não fala, eu vou pedir, fecha o seu microfone, pode ser? Aí eu acho que vai... Aonde que é aqui? Melhorou. E eu queria fazer um agradecimento a todo mundo que está conosco hoje, participando dessa celebração maravilhosa em homenagem, né, à Frida Kahlo e tudo que a gente pode aprender com essa mulher fascinante. Então, agora a Lu vai lançar o primeiro tema da nossa discussão aqui, da nossa conversa de hoje. Bom, então, Cris e Ju... Como a gente queria saber, assim, como a Frida Kahlo chegou na vida de vocês, né? Contem, por favor, pra gente como que ela entrou na vida de vocês e fez com que vocês, assim, começassem a se envolver com ela a ponto de fazerem trabalhos tão especiais e tão maravilhosos como o que a gente viu que vocês fazem. Quem começa? O Lu chegou, eu vou puxar ele aqui. Opa! Aê. Oi, bem-vindo! Tá ótimo. Daí tu repete depois a pergunta. Bom, eu vou repetir a pergunta, então. Luciano, eu te apresentei aqui. Tu não estavas, mas aproveito porque tu caíste, mas aproveito para te agradecer também muito por estar compartilhando o teu tempo aqui com a gente. Esse é um momento muito especial. Nós podemos ter 3 artistas que têm um trabalho tão significativo em torno da Frida Kahlo, né? E a pergunta que eu fiz para a Ju e que eu fiz para a Cris e faço para ti também é: como a Frida Kahlo entrou na tua vida? Então, por favor, fiquem bem à vontade para responder, para contar assim, para o pessoal como a Frida entrou na vida de vocês. Então, eu posso começar, então. Vamos dar o start. Então, eu conheci a Frida adolescente, jovem ainda. Eu vi uma pintura dela e eu não... Na época, enfim, muitas questões... Eu não entrei nessa, não me senti convidada, achei muito pesado. Acho que várias pessoas têm essa sensação, né? Tem um texto do Caio Fernando, onde ele conta da Frida, né? E ele fala isso, nossa. E aí eu fui acessar a Frida com 20 e tantos. Depois veio o filme da Salma, né? Que é um filme... um tanto hollywoodiano, mas que tem uma fotografia incrível. Ela tá incrível, a pesquisa é dela, né? Ela que foi atrás de produção para levantar o filme, né? E aí, gente, eu vi um filme do Paul Leduc de 84, Frida, La Naturaleza Viva, com Ofélia Medina. Ai, gente, aí pirei do cabeção, né? Aí eu tinha uma partitura para fazer para uma oficina. E, enfim, aí eu
pensei, eu vou fazer, deixei para a última hora, né, gurias? E daí eu pensei, a Frida tá tão assim na minha cabeça, eu vou fazer da Frida. Aí fui lá rapidão, 40 minutos antes de entrar, aquelas coisas na oficina, apresentei, e daí, não sei, me deu um plim. Por isso que eu digo, o momento que tu dá um passo, a Frida dá 3 na tua direção, né? E aí eu e aí eu montei um sketch que eu dirigia, minha mãe fez a saia da Frida, toda uma coisa de rizoma, assim, de raiz, né? A minha comadre veio fazer a cenografia, acabou fundando a companhia dramática comigo, a Lara Coletti, e aí, enfim, a Frida entrou de vez, né, gurias? E ali no currículo tá dizendo que 10 anos, né, são 12, tá desatualizado. A louca. Eu mandei desatualizado, porque são 12 anos aí, e aí não fiquei só na Frida, né, gurias? Porque é aquilo que a gente comentava na nossa reunião, né, Márcia, Lu, Cris, com o Lu que caiu também, e a gente comentava que acaba que ela abre um compêndio de mulheres, né, gurias? Com ela vem um mundo de mulheres, um universo feminino, né? E aí isso que é impactante. Então, depois da Frida, eu pesquisei outras, né? Outras mulheres. E aí esses outros trabalhos que estão aí, ainda em repertório. Então foi mais ou menos assim, é uma paixão avassaladora, um poço sem fundo de inspiração, e enfim, o texto é dela, e aí a gente apresenta, e quando eu estou dizendo, meu Deus, aquilo é muito vivo, né? É uma coisa muito, muito relevante para esses tempos tão nocivos, né? E nefastos, né? Então eu acho que é isso aí, a Frida é necessária, assim como todas as pintoras, como a arte da Cris, como esse trabalho que vocês estão fazendo com mulheres inspiradoras, enfim, é isso aí, cada uma fazendo um pouco, né? A gente semeia sementes de futuro, né? É verdade, Jussara. E tu falaste, né? Tu sabe que nós tivemos essa mesma sensação no começo. Difícil, pesada, e aí a gente foi indo, e de repente ela entra com tudo. A gente foi se encantando, né, por ela. E foi difícil até para fazer os roteiros e os episódios num primeiro momento, por isso, porque ela mexe demais, a gente sente aquela energia, né? E depois tu vai te encantando, e aí tu morre de saudade, né? É bem Mas eu só uma questão aqui antes de passar para a Cris, né? É essa dimensão de profundidade que a Frida traz para nós, né? Esse mergulho lá no fundo de si mesmo. E que eu acho que ela faz um convite para quem se disponibiliza a conhecer a história dela, né? É verdade. Cris, conta, por eu e a favor. Lu estamos agarradinhas aqui hoje para poder aparecer. Tô vendo! Tô vendo! Então, eu também vou falar um pouquinho depois sobre essa profundidade, que para mim é um enfoque muito, muito grandioso sobre a Frida. Mas eu queria começar assim falando né, que quando a gente vai crescendo na nossa infância e depois na adolescência, não sei se com vocês foi assim, ou pelo menos já passaram tantos e tantos alunos e alunos por mim, e muitos, eu constatei isso com eles. A gente cresce e muitas referências importantes não são apresentadas para a gente. Né? A gente vai conhecer bem depois, muitas vezes, com a militância. Né? Às vezes me achava um pouco boca aberta, depois eu fui ver que não, que é assim mesmo, que é passo a passo, é devagar. Então, eu cresci em meio a livros. Minha mãe era professora, minhas irmãs são professoras, minhas tias professoras. Então, eu me acostumei muito a ter a literatura por perto. Né? Claro que o tipo de literatura que tinha na minha casa era muitas vezes Manuel Bandeira, José de Alencar, enfim, literatura brasileira. E eu lembro que até tem um episódio engraçado que entre os quartos, na época não existia essa coisa de ter banheiro em quarto e tal. Tinha uma pecinha, uma salinha, que era uma sala que a minha mãe fez armários como se fosse um closet de hoje em dia. E lá em cima ficavam alguns livros, mas no último, e tinha uma escada. E eu tinha uma curiosidade enorme de subir aquela escada e ver o que tinha. E eu, pequena ainda, descobri que tinha os livros do Jorge Amado lá em cima. E que eram escondidos porque a gente... por causa da nossa idade e tal.
E passou um tempo e eu fui lá e peguei justamente Teresa Batista Cansada de Guerra. E me atirei naquele livro e, ai meu Deus do céu, era um sufoco. E daí foi aquela coisa, mas tinha muito livro. E com o tempo, fui crescendo e comecei a atuar, militar no sindicato, quando eu comecei a dar aulas, né? Comecei novinha, com 18 anos, a dar aula. E foram 30 anos de sala de aula nesse meio tempo. E aí que eu comecei a ter contato com essas referências tão importantes, como a Jussara falou, né? E eu fui um pouquinho ao contrário. Eu comecei primeiro com outras mulheres, né? Com Simone de Beauvoir, Rosa de Luxemburgo. Aí veio uma que eu admiro muito também, que é a Angela Davis. Aí depois personagens importantes como Dandara. Depois fui trazendo para a atualidade. Mas aí a Frida, nesse meio tempo, que entrou a Frida. Que a Frida hoje está muito conhecida, muito falada, mas houveram tempos em que muito pouco se falava na Frida. E aí eu comecei, não é? E daí eu conheci a Frida, isso faz uns mais de 30 anos. E eu me apaixonei pela Frida. Porque eu sempre pintei, desenhei, né? Sempre fiz os meus recortes e sempre tive muito voltada para a arte. E aí eu comecei a identificar a Frida e foi como foi falado aí, ela foi muito profundo para mim, ela mexeu muito com a minha cabeça, eu comecei a ler sobre gênero, me informar, e aí eu fui pesquisar sobre a Frida. Olha, eu pesquisei muito, continuo pesquisando, porque novas bibliografias estão sempre sendo lançadas, e eu fui pesquisar sobre a Frida e nunca mais parei de pesquisar. Depois eu vou falar um pouquinho, né, o que ela trouxe profissionalmente para mim, mas desde então eu não consigo parar de pensar. E quando a gente começa a pesquisar e conhecer esses personagens, essas referências, o mundo da gente, o mundinho da gente se torna tão pequeno, a gente vê que tem muito, 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 né, para vislumbrar pela frente, e isso naturalmente vai trazendo uma mudança. Eu me tornei uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais realista do mundo. Jamais poderia ser inerente a esse mundo, a deixar de me importar. E aí comecei a atuar cada vez mais, militar cada vez mais, e a Frida se tornou uma grande referência para mim, né? E eu quero dizer que eu sou uma grande admiradora. Eu tenho um amor grande pela Frida, muito grande, né? Que eu vou falar depois mais um pouco, quando eu falar do meu trabalho, e o amor pela Frida, ele é um amor tão grande quanto o amor que eu tenho pela arte. Eu não consigo separar muito as duas coisas. Por isso que a Frida está na minha vida, direto, sempre na minha vida. Que lindo, Cris, as duas juntas, né? Que lindo. Tu sabe, Cris, deixa eu te falar de uma coincidência. O primeiro livro que eu li do Jorge Amado foi Teresa Batista, Cansada de Guerra. E foi aí que eu descobri Jorge Amado também. Lá em casa tinha, né, vários, aquela coisa, eu nem sei como, eu também era guria. E eu amo Jorge Amado, me apaixonei. E foi aí que foi o primeiro livro que eu li. Olha que... Tu também do Jorge Amado. Olha sim, que... por minha causa. Por minha causa. Claro, porque lá eu era um pouco mais velha, né? Eu influenciava a irmã mais nova aqui, lógico. E ela se apaixonou e eu me apaixonei por consequência pelo livro. Viu só? Vamos passar pro Lu agora? Luciano. Eu e a Luciana, a gente nem combina o jogral, mas dá certo. As figuras. Vamos lá, Luciano, por favor. Daí, pessoal, boa noite. Desculpa aí o imprevisto. Eu peguei uma fila na BR, então eu não estou em casa. Estou na casa dos pais da minha namorada, em Itajaí, não é em Balneário Camboriú. E aí eu estava numa posição onde a internet não estava pegando bem. Eu acho que eu tive que mudar para mostrar melhor a camiseta da Festa de la Muerte mexicana, que eu acho que foi isso, né? Boa noite a todo mundo. Boa noite, desculpa o imprevisto aí. Conta pra gente, Luciano, assim, como é que a Frida entrou na tua vida? Conta um pouquinho dessa história pra gente. É bem fácil. Eu fazia graduação em música na Univale, em Itajaí, a cidade onde eu estou agora, nesse momento. E eu era bolsista do PIBID, que é um programa de iniciação à docência, né? De dar aula.
E eu tive o privilégio de fazer parte do primeiro PIBID de artes. Embora eu fazia graduação em música, eu fui convidado a participar de um PIBID de artes, né? E a gente sempre tinha reuniões coletivas, né, para ver filmes e coisas. E teve um dia que a gente viu o filme da Frida Kahlo. Eu confesso que até então eu não conhecia a Frida. E, bem, aí a gente viu o filme da Frida, né, numa reunião do PIBID, discutimos e tal. Quando eu cheguei em casa, impactado pelo filme, pela história, daí eu fiz a música para Frida Kahlo, assim, praticamente na mesma noite. Um pedaço da música. Eu fiz a música inteira, mas não essa versão que está hoje nas redes sociais. Então eu conheci ela nesse filme. E depois, durante o doutorado em música que eu fiz na UFPR em Curitiba, eu fui participar de um congresso em etnomusicologia, faz uns 2 anos. Por coincidência, foi na Cidade do México, no bairro Coyoacán, e eu fiquei hospedado a 5 quadras da casa dela. Que bacana! Que Então, a casa dela ficava entre a minha hospedagem e o congresso, e mais 5 quadras. Então, todo dia, durante uns 10 dias, eu passava na frente da casa dela. Então, praticamente, o que aconteceu? Eu pude viver, assim, vivenciar o bairro que ela vivia, tipo nas feiras, padarias, parques, mercado, entendeu? E aquilo me marcou muito também. Daí, essa viagem, essa vivência no bairro dela, tipo, pisar onde ela andava, né? Me abriu assim mais ainda a inspiração, e aí eu finalizei a música. Mais ou menos isso. Que bacana, que muito, lindo, muito Luciano, lindo. parabéns. Muito lindo. E Posso seguir? a gente vai seguir com as perguntas, depois no final a gente faz um A gente queria perguntar para vocês, assim, que realizações e que inspirações profissionais a figura da Frida trouxe para vocês, né? Eu não sei se pode começar agora contigo, Luciano, porque tu foi o último, então agora a gente inverte a ordem. Pode ser? Tipo, essa questão, assim como a Frida trouxe para nós, né? Realizações, inspirações, enfim, e a gente conseguir, a partir da interação com ela, a gente certamente se inspirou e, enfim, está dando continuidade a esse projeto, né, do Elas em Nós. A gente queria saber um pouquinho o que vocês, como é que foi essa entrada em termos inspiradores, assim, de realizações profissionais da figura da Frida na vida de vocês. Lu, bem, pode ser tu, depois vai a Ju, depois a Cris. Fiquem bem à vontade. Fiquem à vontade, vamos conversando, né? Bem, o meu instrumento principal, na verdade, é a percussão, né? A percussão popular, a percussão afro-brasileira. Mas eu também sou compositor, né? Eu participo de festivais também, com algumas pessoas, como compositor e instrumentista, com outras pessoas cantando as minhas músicas. Mas o ano passado a gente teve a pandemia, teve isolamento, né, momento de reflexão, quebra de paradigmas. E aí eu resolvi, em 2021, a gravar algumas músicas minhas, né, e lançar nas redes sociais. E eu acho que aí a Frida Kahlo, ela entra aí como um pilar para essa transformação, para esse querer se arriscar, né? Porque a Frida, eu tenho ela na seguinte imagem: independentemente de toda a dor e sofrimento que ela tivesse na vida dela, ela sempre foi uma guerreira. Ela sempre, tipo assim, não tinha mimimi, né? Ela estava sempre sorrindo, sempre buscando alegria, então sempre isso. E eu acho que quando eu resolvi gravar minhas músicas a partir de esse ano, a primeira que eu lancei foi Sou Frida, justamente porque eu acho que eu queria gravar uma música que passasse uma mensagem global, assim, uma coisa, galera, pandemia, vamos lá, tudo bem? Não, tudo bem não. Tá difícil, né, os problemas com a pandemia, mas a gente tem que buscar força para superar isso,
né? Então eu acho que essa força da Frida, essa força, e na verdade isso veio também para o arranjo, essa coisa de guerrear mesmo com dor, foi assim, foi um pilar, foi basilar para essa minha mudança de começar a lançar meus singles a partir desse ano. Que Que legal. legal. E realmente ela era. Isso foi uma coisa que nos chamou a atenção. A gente fez até um episódio sobre isso, né? Sobre essa resiliência dela, essa fome de viver, do viver a despeito, né? De conviver com a dor constantemente, a despeito de passar uma vida e conversando com a morte, né? Ela nunca deixou de celebrar a vida. Ela superou. E é uma força que a gente parece que quase palpa, né? Quando a gente lê sobre ela, quando a gente fala dela, é como se isso fosse quase palpável, assim. É realmente impressionante. Deixa eu só fazer um comentário. Tem um pessoal, assim, a gente não consegue acompanhar todos os comentários, né? Mas eu queria dizer que eu vi que alguém disse assim, canta aí, Luciana, um pedacinho. E eu quero Foi a Ana Calo, de Porto Alegre. Então, A Ana Calo, minha amiga de Porto Alegre, fanzona. que legal. Mas a gente quer dizer o seguinte, que a gente tem surpresas. Vocês têm que aguardar aí, porque vai ter sim, vai ter muita coisa legal nessa live. Vai ter coisas lindas nessa live. Exatamente. Então, por favor, fiquem firmes. Cris. Né? Ó, tá tanto pessoal aí fazendo canta, Luciano canta. Luciano vai cantar. Isso mas aí. você tem que esperar. E tem mais surpresas por aí, né? Porque nossos convidados são cheios de talentos aqui. Ju, Cris, não sei qual que Escolha. quem quiser contar pra gente aí sobre as realizações e inspirações profissionais que a Frida trouxe. Vocês já contaram um pouquinho, mas Na parte mais Tá, pode ser eu, Ju. mais profissional. Tá, vou lá então. Eu até anotei aqui, gente, desculpa, mas tem muita coisa. Porque nesses últimos anos o meu envolvimento é muito grande. Então eu queria começar assim, ó. Primeiro dizer que onde aparecia a coisa da Frida Kahlo, eu comprava e continuo comprando até hoje. Compro de outros artistas, que eu acho muito legal a gente incentivar os outros artistas, dar um nome, dizer quem fez e tal, né? Que nem essa tela aqui atrás. Eu não coloquei uma tela minha, eu coloquei de uma artista da Lapa, que eu moro aqui na Lapa, no Paraná. E eu coloquei a Nayara Silva, que pintou essa tela, tá? Eu adquiri dela, coloquei essa tela da Nayara. Tá? Linda. Então eu comprava tudo que aparecia da Frida, até hoje, claro, mais contida um pouco, né? Porque senão não haja dinheiro e haja lugar para guardar tudo. E comecei a também criar as minhas coisas alguns anos atrás, voltada para Frida, porque pinturas e outras coisas eu sempre fiz. Daí comecei a usar o tema, né? Passar a utilizar a temática Frida Kahlo nas minhas artes. Em 2012, eu me aposentei como professora e disse, agora eu vou me dedicar mais, né, ao ateliê, que eu tenho um ateliê aqui na Lapa, e também ao grupo de teatro, que é uma outra atividade minha, né, que eu tenho um grupo de teatro, onde eu sou coordenadora e escrevo, adapto as peças, e enfim. Mas é uma outra história. E daí eu comecei a fazer algumas exposições. Antes da Frida, eu fiz 2 exposições que se chamaram Caminhos da Inspiração. E daí eram coisas no geral, tinha alguma coisinha da Frida, mas ao sucesso que começou a fazer o trabalho com a Frida, eu comecei a voltar mais para a Frida. Até porque na minha militância sindical, que começou no Rio Grande do Sul, lá no CEPERS, exatamente, comecei no CEPERS nos anos 80, minha militância sindical, foi aí que eu descobri a Frida. Aqui no Paraná, na PP Sindicato, a militância voltada também para o movimento popular, que eu atuo em algumas frentes aí, na Marcha Mundial de Mulheres também. E daí,
aposentada, eu pude me dedicar mais. Aí começou a chover contato por tudo que foi lugar, e participar de feiras, e fiz 2 exposições da Frida, chamadas, a mesma exposição, no caso, em outros lugares, Todas as Fridas do Mundo. Né? E que foi um grande sucesso. Eu me preparei assim psicologicamente e criando coisas para o ano passado fazer uma segunda, né, que seria a terceira no caso, mas com o mesmo nome. Mas aí veio a pandemia, né? E com a pandemia a coisa mudou um pouquinho, né? Mas aí nesse meio tempo eu fiz várias palestras também em escolas voltadas para o gênero, e eu colocava a Frida no meio, né? Nas escolas, sempre trabalhei com as escolas públicas. E nas escolas públicas eu fazia formação pedagógica em algumas escolas e trabalhava o tema da Frida Kahlo. Era muito legal e incrível, gente, a surpresa que quanta gente nunca tinha ouvido falar da Frida. E a partir do momento que eu levei o nome da Frida, aquilo ali foi uma descoberta. E eu tenho contato com muita gente que diz, nossa, que bom que você me apresentou a Frida, agora eu sou louca pela Frida, eu gosto da Frida, eu procurei ver filme da Frida, eu leio sobre a Frida e tal. A partir daí, eu fui a algumas exposições da Frida, em Brasília, São Paulo, aqui em Curitiba, do ladinho, né, no MUN, lá, que veio para cá também. A partir daí, eu tô pegando a minha lista aqui. A partir daí, eu comecei a pensar em fazer oficinas nas escolas, para criança, para adolescente, e já fiz até para adulto e em faculdades. E aí eu comecei a construir essas oficinas e moldar o formato delas, me utilizando de várias bibliografias e vários trabalhos da Frida, e tem um vídeo muito legal que eu uso, que é um vídeo curto e muito intenso, que é um vídeo da Escola Nacional, na Florestan Fernandes, Escola Nacional Florestan Fernandes, São Paulo, e tem um videozinho muito bacana que eu pedi autorização para eles e uso nas minhas oficinas, e para abrir a oficina. Como foi falado aqui, é um videozinho mais pesado e eu uso para trabalhar com os adolescentes e com os adultos. Com as crianças, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu uso. É esse livrinho aqui, que é uma base, né, da coleção Antiprincesas, que é sobre a história da Frida Kahlo. Ele é muito legal, porque ele é muito pedagógico, e ele tem imagens desenhadas que contam a história verdadeira da Frida, porém com linguajar, a metodologia, né, adaptada para criança. E eu transformei isso em algumas imagens para passar na tela e vou contando a história. Sinceramente, eu gosto mais de trabalhar com a criança porque elas ficam doidas. Ficam doidas. Cris, que curiosa, desculpa te interromper, mas fiquei curiosa, que faixa etária, assim, mais ou menos, tu começa, até onde tu vai trabalhando com esse livro? Eu começo a partir dos 9 anos. Porque eles ainda estão em fase, antes disso eles estão se alfabetizando, né? Cada criança tem o seu tempo, e é uma coisa assim muito leve, muito leve. É a Fridinha Kahlo, a personagem, não é a Frida Kahlo, né? É a Fridinha que quer pintar, que sofreu, ficou doente quando era criança, sofreu um acidente com 18 anos no ônibus, daí ela começou a pintar, se enxergando no espelho, aquela história toda, e vai chegar na Frida, né, que é uma lutadora, que queria mudar o México, né, casou com o Diego, toda aquela bababá, sem contar os sofrimentos, né, de relacionamento que eu conto lá para os mais velhos, mas a criança ainda deixa ela, vem muita coisa pela vida dura, depois deixa ela sonhar um pouco. E aí eu faço as oficinas que são construídas coletivamente. Antes das oficinas, eles já sabem, a escola já sabe, e só pública, viu, gente? E na escola pública eu não cobro 1 centavo. Nunca cobrei 1 centavo. Pelo contrário, até dou material, tela, material, que daí é botão, tinta, recorte, foto imagens da Frida, fitinha colorida, tudo, bijuteria, tudo que tu pode imaginar, saem coisas lindíssimas. Então, a oficina tem 2 partes. A primeira parte é a parte teórica, para as diferentes idades e tal. E daí depois tem um intervalinho, e aí vem a mão na massa.
que é a melhor parte. Eles vão fazer uma releitura de tudo que eles aprenderam, porque eles perguntam um monte de coisa, a gente vai respondendo, vou respondendo, e eu vou vestida de Frida, tá? Do meu jeito, né? Mas fridona, toda fridona, assim, tá? Monocelha, cabelo com flores, aquela coisa toda. Ah, não sei se você vai conseguir botar alguma foto aí depois pro povo ver, né? A gente vai tentar aqui, ó. A gente já descobriu o ícone. A gente já descobriu o ícone. Mas Tá. se não, eu acho Tá, porque aí aparece eu vestida de Frida sem querer imitar a Frida, viu, gente? Não tenho essa... De forma alguma tem essa pretensão, mas é para ilustrar, né, o personagem. E aí, então, terminado isso, que é uma realização muito grande, sempre dá muito certo, né? No final tudo dá certo. E eles fazem os trabalhos lindos, e aí o que acontece? No final eles mostram, fazem uma pequena mostra, e eles explicam. E aí, depois disso, a escola disponibiliza um espaço para a comunidade chegar e eles apresentarem para a comunidade. Aí, sem eu não tô junto, mas aí eles vão se virando e fazem. E sempre mandam fotos, para mim é muito legal. Isso parou com a pandemia, não vejo a hora de poder voltar, né? Mas é um trabalho que tem rendido muitos frutos. Eu tenho uma fila de escolas aí para trabalhar depois que a pandemia terminar. Eu quero voltar, né? E na região metropolitana, aqui na região metropolitana, em Curitiba, né? E trabalho com a escola pública, com a criança, com o adolescente da escola pública, que eu acho fundamental levar essa informação, levar essa formação e levar essa personagem aí, tudo que ela traz junto, todo esse talento, essa força, né? Enfim, essa referência que deve estar acompanhando homens, mulheres, crianças, enfim, todo mundo. Ju, e tu, Ju? Fantástico, Cris. Eu fiquei encantada quando eu descobri teu trabalho pelo Instagram. Eu achei, assim, um tesouro. E esse trabalho de se dedicar para as crianças e para os adolescentes das escolas públicas através da arte, trazer essa pessoa, né, com tão complexo e com tantas... Meu Deus, nem sei o que dizer, assim, e eu achei fantástico. Ju, eu só queria fazer um comentário com o pessoal aqui antes de passar para a Ju, porque eu até estava olhando a carinha da Ju e pensando tantas coisas que a gente vê né, de similaridades entre vocês também, mas eu queria convidar todo mundo para seguir a página da Cris ali, né, Cris? Depois tu fala, porque daí as pessoas, a gente está tentando colocar, mas a gente não está conseguindo. Então, se por acaso... A gente vai comentar aqui e colocar a página da Cris para todo o pessoal. Eu estou colocando aqui agora. Procurem o Instagram dela. Cris Minuso. Isso, tá aqui, ó. Eu acabei de colocar. Procure, isso, porque a gente não conseguiu. A gente está tentando ainda, viu, Cris? Não conseguiu. Mas não percam o trabalho da Cris. É lindo, muito lindo. E do Luciano também, né? Agora nós vamos... Todos nós. Todos de vocês. Isso, até porque a gente mostrou todos vocês, né? Quando chamamos para a live, acho que no final a gente pode também fazer essa lembrança, assim, pro pessoal. De todos. Ju, conta pra gente. A Jussara me achará ali. A única diferença é que o meu nome é com cedilha, que nem a palmeira do açaí, e o dela é com 2 S, mas ela é me achará. Ela falou que onde vai a arte não cabe a violência. Né? A Jussara é gaúcha também, viu? Oba. Ela é gaúcha, mora em Santa Catarina, mas é gaúcha. Ju, Cris, e tu falando... o perfil aqui também, e eu vou colocar o do Obrigada. Luciano. Obrigada, Lu. A Cris, essa paixão, né, pela coisa da docência, né? Isso é uma coisa também que tem uma zona de contato muito grande com a Frida, né? A gente falava no nosso encontro, aquele de preparação, o quanto a Frida gostava de ser professora, né? Ela deu aula os últimos 10 anos da vida dela na Escola Esmeralda, né? Que era em Coyoacán. E, enfim, os alunos amavam ela. Fizeram uma exposição em Coyoacán também, com as artes dele, que ela super incentivou.
e quando ela estava muito debilitada, já mais para o final da vida, ela recebia eles lá na Casa Azul, né, para dar aulas lá, porque ela não conseguia se locomover. Então, são muitas zonas de contato. O que a Frida me deu, gurias? Meu Deus, uma vida! Ai, uma vida a mais, sabe, gato que tem 7, a vida me deu uma a mais. Ai, ai. A Frida, gente, me possibilitou escrever para teatro, né? A Frida me possibilitou ter uma companhia, praticamente, porque a peça surgiu com a companhia. A Frida me possibilitou esse auto-reconhecer-se militante também que a Cris traz. Meus pais também, sindicalistas, eu nas juventudes desde cedo, né? Em coordenações de ativismo. Então, hoje, além de tudo isso que vocês falaram ali, gurias, eu estou numa... E da zorra doméstica, dessa segunda-feira eterna que a pandemia nos jogou, eu ainda estou articuladora do Levante Nacional, do Levante contra o Feminicídio, do GT estadual, do GT do Litoral Norte. A gente vai pintar um muro sábado de manhã, pintando lutas e direitos, né, contra os feminicídios. É uma campanha que vai durar 2 anos, chamada aí pela Márcia Tiburi e outras companheiras. Além disso, eu estou articuladora da Rede Poder Mulher, podem acessar aí. Rede Poder Mulher é uma rede cooperativa e colaborativa que começou com 3 e hoje tem 60 articuladoras aqui no Litoral Norte. Já fizemos uma feira, todas artesãs, microempreendedoras, né? E a gente fez uma edição da feira e já está com a data da segunda marcada. Além disso, eu estou num grupo que chama Diálogos Feministas, que escreve uma coluna semanal no jornal O Brasil de Fato. E além disso, eu estou em 3 grupos de pesquisa, não sei, coitado da minha criança, né? Um é o Imagens Políticas, da UDESC, que a gente está lendo Ponto Zero da Revolução da Federici, e a gente já leu Caliban e a Bruxa, né? Que conta muito, sabe, muito o porquê que a Frida é tão ícone, porque a gente não teve, a gente não tem uma história aí apagada, né? Sempre quando eu vejo um ícone homem, mesmo que seja o Jorge Amado, que é super subversivo, eu sempre penso, nossa, para erguer esse nome, quantos apagamentos foram necessários, né? E, enfim, muitas questões me vêm à cabeça. A Cris também falou sobre essa pesquisa que a gente começa e ela não para, né? E sobre os livros novos que estão surgindo. Os livros novos que estão surgindo, eu recebo eles de presente, daí eu aceito, mas eu não tenho gasto dinheiro com livros novos, porque são muito assim, Frida e Trotsky, daí tu vai ver, Lu, não leva a mal, mas foi um cara que escreveu, daí ele fala lá de uma Frida sedutora, Gente, eu estou 42 anos nesse mundo. O meu imaginário todo foi feito pela visão que o macho tem de como eu sou. Entendeu? Então, quando eu vou ler a Frida, eu prefiro ler a Raiden Herrera. Eu prefiro ler isso mesmo. Eu prefiro ler a Ralda James. Nós também. Eu prefiro ler um monte de articuladoras aqui no Releituras de Frida Kahlo. E aqui nesse livro, gente, tem todos os textos são incríveis, mas tem 2 textos aqui, um deles é sobre o veado ferido, né? O veado, e aquilo que a Cris falava de como ela é múltipla, né? A Frida traz à tona discussões naquela época que eram muito escandalosas. Ela põe, só que através da arte, ela põe um veado com um corpo de macho, com umas feições de fêmea, uma galhada de macho, tipo assim, é transgênero, gente, entende? É fronteira, é romper fronteiras de gênero, é louco demais, sabe? E aí, ela tira, esse viado, ele tá fora do armário, ele tá fora do armário, ele tá ferido, ele foi ferido. Mas ele está no centro do quadro, ele é o centro, ele é o protagonista da vida dele. E ele está encarando a interlocutora, de frente, nos olhos. Aí ela pinta 2 nus na floresta. Eu também, gurias, a Frida
E a pandemia, como diz o Luciano, né? A Frida tem muito a ensinar sobre confinamento, né, gurias? Muito sobre confinamento numa casa, sobre confinamento num corpo, né? E aí eu comecei a pintar também, agora na pandemia. Eu pintava quando eu era piá, assim, jovenzinha. O primeiro salário que eu ganhei do meu dinheiro, porque a nossa família é muito proletária, né? 8 filhos, eu era 8º. Eu fui trabalhar numa loja, assim, sexta, sábado e domingo. E aí eu estudava também, né? Tinha 13, 14 anos. Daí eu paguei um curso de pintura. Eu fico pensando de onde que vem isso, né? Lá nas grotas. Mas aí eu pintei, comecei a pintar. Aqui é um quadro onde as manas estão salvando uma da fogueira, ó, que é o que a Silvia Federici nos pede, né, para fazer. Aqui tem um cavalete, eu montei aqui. Olha só, Cris, as nossas coisas. Eu sou uma recicladora. Olha, eu fiz uma caixa de bruxa e aí eu enchi de chá, olha. Uau! Que legal! Aí os retalhinhos, né, Cris? A gente não pode ver um retalho, uma sacola de retalho. Então, são coisas que a Frida dá pra gente. Olha só, 2 nus na floresta. Ela pinta 2 mulheres tendo uma relação lésbica, gurias, naquela época. Só que ela faz uma coisa, não sei se vocês repararam, mas ela pinta 2 nus na floresta e ela põe essas 2 mulheres lá. E ela não faz como nos outros quadros dela. Vocês podem ver, no Meu Nascimento, o bebê abortado tinha uma monocelha. A mulher que levou 17 facadas, nos quantos piquetitos, tinha uma monocelha. Mas aqui ela não põe a monocelha. Aí sabe o que eu fiz? Eu fiz uma releitura e botei. Olha só, que bacana. Muito legal. A Frida me deu uma turnê mexicana, uma turnê na Argentina. A gente foi ao México na época do governo da Dilmã, a última bruxa queimada, televisionada, com os algozes, com os torturadores dela, escarrando nela, e ela 14 horas numa postura de mártir, tá? E aí na Dilmã tinha um MINC, vocês lembram? Ministério da Cultura! E aí o Ministério da Cultura tinha uma economia criativa e solidária, que era um edital que fomentava que os artistas pesquisadores fossem ao México. E a gente foi e pesquisou durante 30 dias os passos da Frida. Como o Lu falou, caminhando pelas ruas onde ela caminhou, indo em todos os murais que o Diego pintou e que ela tinha estado junto, e indo também, lógico, na Casa Azul. E se apavorando o quanto a Casa Azul está longe do que a Frida queria. Mesmo que tenha um boom de energia dela lá, o último desejo dela foi de que aquela casa fosse uma casa da pova, do povo, né? O que acontece? A casa é do Banco do México. Para comprar uma tarquia, tu não olha para os olhos de quem te vende. Tu compra através de uma máquina daquelas que tem uma voz de robô. E aí, quando tu entra, não sei se roubaram muitas coisas lá, mas as pessoas ficam te cuidando, assim, é uma sensação muito estranha. Já na casa do Diego, no estúdio, ateliê do Diego, a gente é recebido pelo Guardiã Brasil! Parece que a energia do Diego está lá, né? O diretor do museu sai da sala dele, vem conversar contigo, te dá presente, ele me deu vários postais. E aí eu falo uma outra coisa, esse livro que eu usei, das Cartas Apaixonadas, eu agradeço sempre a Marta Samora, porque foi através das Cartas Apaixonadas da Frida, escritas pela Frida, que eu escrevia a peça. Só que assim, ó, ao mesmo tempo eu vivo uma coisa de amor e de revolta com a Marta Samora, porque eu não sei quem ela é, e de repente lá na Casa Azul tudo é copyright Marta Samora, sabe? Então assim, tu paga um postal 10 pesos, 20 pesos, a tarquia para entrar na Casa Azul é 200 pesos, gente, para entrar na casa do Diego é 14. Então é um troço absurdo. E aí, a primeira vez eu fui a paisana, a segunda vez eu fui montada. E aí que me deixam entrar.
Não me deixaram entrar. Acharam que eu ia... Aí, gurias, eu entrei num chororô na parede, aí o guardinha veio me consolar. Aí os turistas, começou a causar um tumulto ali, porque os turistas, nem aí se eu tava chorando, eles queriam fazer selfie comigo, entendeu? Chorando com a Frida, olha a Frida. Sacou? Então, assim, aí deixaram eu entrar, gurias, só por conta que estava acumulando gente ali, eles estavam já ficando sem poder controlar a situação, e aí me deixaram entrar. Mas, enfim, protestos que eu faço aí nesse decorrer de passos, e aí em 2017 fomos à Argentina, percorremos 5 províncias com o espetáculo, né? Foram 7 apresentações, então vivemos vida de Hollywood, como a Salma, nos resorts, assim, e vida também de operária do teatro, porque fomos para lugares, tipo, como pensão, dormíamos, meu filho de 10 meses junto, vida louca, né, vida de artista, que é boa pra caramba também, né, que movimenta, né, enfim... A Frida me deu um tanto, gente, nem sei por onde começar. Que história, Ju, que bacana. Eu acho que vocês todos, né, trouxeram algumas coisas, assim, pra gente. Agora são tantas coisas que eu nem sei se eu vou conseguir comentar tudo, mas eu lembro que a Cris falou da questão dos livros, né, e eu sempre digo, quanto mais a gente lê, quanto mais pelo menos eu tenho essa sensação, né, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, eu acho que Não, eu acho que o que eu mais aprendo é sobre a vastidão da minha ignorância, Exato. né? E eu tenho a impressão é uma beleza isso, porque eu tenho a impressão que é para isso que serve a gente ler, a gente ver tudo isso. É a gente descobrir a vastidão da nossa ignorância, porque eu acho isso maravilhoso, assim, né? Eu acho que uma coisa bonita também que vocês todos trazem de alguma forma é o quanto ela estimulou, ela provocou esse movimento de busca interno, né? De mudança, de transformação. Exato. Né? Em todos vocês a gente consegue ver esse mesmo processo, claro, cada um dentro da sua história específica, enfim, mas que é um pouco do que a gente também sente, né, em relação a nós, assim. É como se quando tu entra em contato com ela e com a energia dela mesmo, tu te vê instigado, provocado, chamado a buscar e a te buscar, né? Eu acho que isso é uma coisa assim, bem importante que para mim foi bastante significativa, assim, talvez, do princípio ao fim. E talvez por isso ela mexa tanto com a gente no primeiro contato, né? Porque a gente tem que entrar, tem que se aprofundar. E duas coisas assim também, a Ju, né, falou do corpo, uma das coisas que a gente conversou muito, né, ela era uma criança que primeiro teve a poliomielite, né, logo ali aos 6 aninhos, e ela, para superar já aquela primeira deficiência, né, na perna, ela se tornou esportista, ela se movimentava, e de repente aos 18, gente, são 18 anos, no auge da, sei lá, adolescência, ela se vê aprisionada naquele corpo. E ela achou um jeito de voar, né? Ela achou um jeito de voar. Pela pintura, ela se recusou, de uma certa forma, ela encontrou uma forma a se confinar. E ela realmente uma experiência de estar confinada, né? Durante toda uma vida, né? Durante uma vida inteira. E ela... Não, mas eu vou. Ela achou uma forma de voar. Eu acho isso incrível. A gente até comentou nos episódios, né, o quanto ela não se rendeu a essa condição, né, e o quanto e a gente poder tentar empaticamente se colocar no lugar de alguém que quer se expandir e é toda hora, né, contido num corpo que, na verdade, não dá condições dessa expansão, né? Não só no corpo, às vezes em várias circunstâncias da vida, né, que não permitem essa expansão. Claro, né? no caso dela, quando a gente fala do convívio com a dor, teve um elemento de dor física muito grande, né? Mas não eram só as dores físicas, né? Foram vários tipos de dores e que se transformaram, na verdade, em força.
né? Te toma dor para ela se transformar em força. Então, eu acho que ela é um grande exemplo disso também, né? Para todas nós. E uma outra coisa, né, Ju, ainda que só queria comentar, antes da gente passar para as próximas perguntas, tu falaste, né, da questão das referências, e acho que isso foi uma das coisas que nos inspirou também a fazer o Elas em Nós, né? Porque as referências, agora, cada vez mais as mulheres começam a ser resgatadas e a aparecer, mas as referências femininas ficaram contidas, né? Por muito tempo. E tu falaste dos livros que a gente também adorou, Hayden Herrera e outras biografias, mas tu falaste... Eu tenho esse aqui. É o da Hayden, que a gente tá virado, eu não consigo enxergar. Esse eu não consigo Ah, enxergar. desculpa. Da Raquel eu tenho. É, da Raquel. Adorei, da Raquel. E aí, só para dizer que aqui tem aquilo que o Luciano falou também, né? Que ela era muito guerreira e tal, só que aqui a Raquel nos dá essa verdadeira Frida, que às vezes a gente tem essa coisa do guerreira, de ser... Sim, ela superou, mas também é uma coisa que aqui a gente vê o que era, né? Na real, de arrancar cabelo, de pedir, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa para eu tomar, que eu não aguento mais. Então, a gente não pode mitificar e achar que ela era sobre-humana. Não, era o custo. Exato. Mas, assim, uma coisa que tu falaste, né, desses livros que trazem ela aí com o Trotsky, uma sedutora, como a gente vê isso se repetir, né? A gente viu isso na primeira mulher de quem a gente falou, que foi a Cleópatra. Ou seja, aquela mulher que era, na verdade, uma sumidade, né? Ela se transformou numa sedutora, uma coisa que estava lá só maquinando, como dizia a Márcia, para conquistar o general do momento, como se ela precisasse disso, né? Gurias, e outra que vem para nós, uma Cleópatra, branca e de olhos claros de Hollywood. Exatamente. Mas, na real, existiram várias Cleópatras. E teve uma, inclusive, que governou por 15 anos, que apagaram as imagens dela das pirâmides, e agora estão descobrindo que era porque descobriram que ela tinha um caso lésbico com uma ama. A mulher governou 15 anos, fez vários feitos e foi apagada, apagaram inclusive os desenhos dela. Então eu falo de apagamento e eu falo disso verbalizado, disso praticado, né? Então é meio que... desculpa. Não, mas era exatamente isso. É o reducionismo das mulheres, né? Que são capazes, que conquistaram. Mas ela fez isso. E agora a gente está revendo isso já hoje pela terceira vez. A Joana era louca. Então, assim, ou a mulher ou ela é prostituta ou é louca, né? Então a Cleópatra era prostituta, a Joana era louca, exatamente. Prostituta. E agora a gente está indo para a terceira prostituta, que é a Chica da Silva, que também resumiram a pessoa. Ela foi lá, seduziu o português, não fez mais nada da vida. Não, ela viveu 16 anos com a pessoa, teve 13 filhos com ele, mas só sobra uma. Então, mas a gente não quer adiantar a nossa próxima temporada, claro, né? Mas vamos passar para a próxima pergunta? Porque senão a gente vai muita gente que quer ouvir as palhinhas, né? A gente quer ouvir vocês depois. Das 9. Eu acho que, assim, uma palavrinha eu vou propor, assim, meio que final, antes da gente fazer as nossas surpresas ali, né? Em relação ao que a Frida pode ensinar para nós hoje, na perspectiva de vocês, para a sociedade que a gente vive hoje. Para a vida da gente, né? E também para a sociedade, para os ensinamentos que ela pode trazer para a nossa sociedade atual. O que vocês nos diriam? Um recadinho, um recadinho para todo o nosso público aqui. Tá bom? À vontade. Quem vai? E agora? Quem começa? Vou eu. Depois, no final, eu quero me despedir, tá?
A gente vai fazer uma rodada de despedida daí, né? Que eu quero dar agradecer algumas pessoas, muitas pessoas. Deixa eu comentar uma Bom, coisa aqui, ó. A ideia é que agora, depois que vocês fizerem isso, a gente encaminhe para a rodada de despedida, então eu vou colocar assim. E aí o Luciano dá aquela palhinha, a Ju também, e aí a gente deixa você. Eu vou tentar colocar tuas fotos, Cris. Se eu não conseguir, a gente já deu no perfil e aí tu faz essa fala também. Pode ser? pode. Então tá, Pode. combinado. Tá. Bom, o que a gente pode trazer de ensinamento? Primeiro, eu queria dizer que até hoje, como eu falei, eu aprendi muito, né? E eu acho que a pandemia, eu quero destacar a pandemia, que foi um momento onde, vou usar um ditado muito popular e conhecido, a arte salva, literalmente. Ainda estamos em pandemia, a gente ainda tem muito que enfrentar. Eu tomei minha segunda dose essa semana, início da semana ainda. Em torno de 600 mil pessoas padeceram, né, com essa doença, e infelizmente não tiveram oportunidade. E em meio a tanta coisa ruim que está acontecendo, eu acho que esse conhecimento, esse autoconhecimento, embora tenha vivido muito já, e quero viver muito mais ainda, eu acho que a pandemia trouxe muito aprendizado. Eu não quero dizer que a pandemia, ai, que coisa boa, a pandemia está me fazendo ser uma pessoa melhor. Eu não quero entrar nessa pieguice, mas ao mesmo tempo eu quero dizer que me fez me dedicar muito mais às minhas coisas, e principalmente à Frida, né, aos meus trabalhos. E por incrível que pareça, eu acho que eu nunca vendi tanto na minha vida que nem agora. Porque eu acho que no começo da pandemia, aquela coisa, as pessoas ficaram em casa muito, vamos falar claro, né? Porque agora, infelizmente, não é assim que acontece. As pessoas ficaram muito em casa e elas começaram a pensar, nossa, eu quero arrumar aqui, quero arrumar ali, eu quero ter uma Frida em casa, por que eu quero ter uma Frida? E iam lá, procuravam, liam. E eu recebi muitos pedidos e teve época que eu pirei um pouco, assim, sabe? Que eu não dava conta e agora eu tô indo mais devagar, porque até fiquei, né, um pouquinho meio doente, até cansada demais, mas agora eu tô indo do meu tempo devagar. Mas eu acho que uma das coisas muito importantes de ensinamento que ela traz para a sociedade atual, primeiro, o conhecer a si mesmo. Porque digamos que a Frida fazia selfies dela mesma nos autorretratos que ela fez. Né? Das centenas de obras que a Frida pintou, 55 delas foram autorretratos. Olha, que para você fazer, embora eu acho que ela não se fazia tão bonita como ela era, mas a beleza está na arte, né? Na forma como ela se expressou e se conheceu e passou ali para a tela aquilo que ela enxergou dela mesma, que ela enxergou, né, até o sofrimento dela, como ela enxergou aquele sofrimento, e como foi falado pela Ju, ela tem o outro lado dela arrancar os cabelos mesmo, dela, sabe, não aguentar mais, enfim. Eu acho que tem esse autoconhecimento, tem a questão da gente se conectar com os sentimentos da gente, que eu acho que isso uma hora da vida a gente vai fazer, né, vai ter que fazer e fazer, de refletir sobre a vida, tá? E isso se acentuou bastante, de nos ouvir, né? A nós próprios, nos avaliarmos, nos autoavaliarmos, né? E pensar, eu estou dando conta de fazer isso? Seja em que idade a gente tem, qual idade que a gente tiver, não importa. Eu estou dando conta de fazer isso, né? Eu não estou sofrendo o risco de transbordar, como a própria Frida transbordou muitas vezes, e foram muitas as vezes que ela transbordou, né? Eu não tô. E aí, esse sentimento todo, ele vai criar na gente um sentimento muito importante, que eu acho que é resultado disso, que é o sentimento de pertença, que eu acho que todo mundo tem que ter um dia que o outro. E a Frida tinha pelo lugar que ela vivia, pelo país que ela vivia, pelo povo, Daí entra outra história, que é a história mais política da Frida, que é muito importante também, né? E eu acho que aí, uma última característica que eu queria citar da Frida é o desafio.
né? Ela desafiou padrões, eu acho que isso é muito importante, né? Mais do que nunca, muito importante, senão a gente não consegue ser feliz se a gente não desafiar padrões e ser aquilo que a gente quer ser, né? Doa quem doer e ó. E esse ativismo, né? Essa monocelha, né? Ela chegar sem pedir desculpa e simplesmente ser a Frida, eu acho que isso é um ensinamento muito grande que a gente tem que, além de toda a arte dela, não existiria toda essa arte se não existisse essa pessoa junto com essa arte, eu não vou colocar por trás, mas junto com essa arte, querendo ser o que ela era, embora tenha vivido pouco, né? Foi intenso e embora ela tenha tido, e eu vou falar aqui, né? Sem estereótipos, né? Ela tenha tido muitos sofrimentos no seu relacionamento, e tanto é que ela dizia que teve 2 acidentes na vida dela. Um foi o bonde, o outro foi o Diego. Verdade. Mas ela não se omitiu de ter esse relacionamento, né? E acho que isso também é um exemplo para a gente seguir, a forma como ela, né, fez para a gente não vamos por ali, mas vamos pegar o outro lado. Até isso é um exemplo a ser seguido no momento em que ela deixou uma frase muito importante: onde não puderes amar, não te demores. Acho que seria esse recado importante, né? Onde você não puder amar, não te demora, porque senão você não vai ser feliz. Ju, posso pegar o gancho, então? Nossa, Cris, são muitas coisas, né? Ai, Jesus, sim, eu acho que a Cris tem toda a razão. É o legado dela, ela já deu, né? Ela deu muito. Essa coisa do relacionamento também. Ela teve um relacionamento que hoje a gente classifica como abusivo, e tem feministas que dizem, ela não era feminista porque ela ficou lá aprendendo a fazer comidinha pro cara. Vejam a curva psicológica da Frida. Sim, ela vai lá na ex-mulher dele e aprende a fazer um mole exatamente igual ele gostava. Gente, isso é usual de lá, mas há uma curva psicológica. Eu sempre uso a Frida de marco temporal. Então, assim, a Frida nasceu em 1907. Daí eu sei que a Bivoá nasceu em 1908 e a Violeta Parra em 1917. Então eu fico fazendo tudo pela Frida, né? E aí eu fico pensando que a Frida foi à França em 1938. A Frida teve contato com o boom do feminismo que estava rolando lá, na Europa. Né? Então, há uma curva psicológica dessa mulher. Ela casa de novo com ele, mas ela impõe as regras dela. Né? E o Diego, por mais que fosse um machão na época e tal, ele amava, né, as gentes, né? Ele criou uma obra de gigante, ele colocou o povo do México estampado em todos os muros do México, né? Então ele não faz como o Rodin fez com a Camille Claudel. Eu não sei quem ela é, enquanto deixa as pessoas dizerem que as obras dela são dele. Deixa. E aí ela sai na rua a dizer que ele roubou as obras dela e ela é internada como louca e ela passa metade da vida dela, mais da metade da vida dela, num sanatório. Então o Diego, ele é um machista, mas ele não é esse extremo do macho. Ele não tem medo dessa mulher selvagem. Ele diz que essa mulher selvagem é o maior pintor do México, o maior pintor, que está no cume dos pintores. Não é o Orozco, não é o Siqueiros, não é o Rivera, é a Frida Kahlo. E ela faz hoje, 70% das pessoas que vão ao México, 70% passam pela casa. Uma mulher que leva turistas do mundo inteiro a uma vila, a uma casa no México. Então, é isso, ela faz a gente entrar no museu como autoras, e não como musas peladas da mente dos homens. Né? O Louvre compra um quadro dela quando ela expõe na França. Então são coisas, gente, e esse cara também, ele incentiva ela a documentar, ela documenta a memória dela. Não podem apagar essa mulher,
porque ela própria documentou, ela fez um diário, ela gostava de fazer fotos, ela se autorretratou, como diz a Cris, em 55 autorretratos, e ela inspirou outras mulheres a se autorretratarem. E esse autorretratar-se é de um poder. A Cris dá uma oficina para crianças, e eu, desde 2015, com a Lara, medi uma oficina para mulheres, né? Que tem também como germe incentivador a Frida. Mas a gente começa o contrário, Cris. Achei muito lindo como a gente faz o trabalho o autorretrato, trabalha o autorretratar-se com a Lara, que é artista visual, e depois eu dou uma oficina de teatro, e eu adapto jogos do teatro do oprimido, da teatra da oprimida, como eu chamo, do Boal, e como a Dodi chama, e vários acadêmicos agora estão teorizando sobre uma teatra, né, uma possibilidade de mulheres e dramaturgas e diretoras e tal. E aí, o que acontece? Essa oficina, Cris, ela é a mesma coisa, é um boom, as mulheres, meu Deus, é uma coisa, transborda, a gente se emociona, a gente conta histórias. E a Frida, ela não sabia que ela ia ser famosa, mas ela contou a vida dela, o pessoal é político, como a Carol Hennis falou nos anos 80, aquela feminista super arretada. Então, a Frida, do mundo dela, se tornou um boom político. E aí ela, claro, ela causava e ela gostava de causar. Ela ia no teatro, ela tinha um camarote, e aí as pessoas iam para o teatro para ver a peça e para ver a Frida entrar. E ela gostava disso, ela alimentava a mitologia dela. Ela se vestia como as terruanas, gente. A vestimenta dela era um troço político total. O autorretrato com cabelos cortados, o que é aquilo, gente? É político total. Lindo. Então, ela vai na manifestação a favor do Jacobo Alberns, o cara que a CIA queria depor, que foi eleito democraticamente. Ela estava acamada, debilitada já da pneumonia. Tem aquela foto super famosa dela com um lenço na cabeça, com uma bandeira pela paz na cadeira de rodas. Então, ai, gente, o que é? A Frida por favor, e daí eu vejo uns comentários na internet, às vezes, assim, sabe? Ou, assim, que não tem cabimento, né? Então, eu digo, é muito desbunde, muita revolução, que às vezes as pessoas não conseguem admitir e compreender e tentar, né, abstrair nas suas cabeças, enfim. Luciano! Então, E tu, querido? E aí eu queria te pedir um favor. Depois que tu fizer, eu não sei se pode, depois que tu falar as tuas impressões, se tu poderia já trazer para o final, encaminhar com a tua música, a gente poder virar essa roda, assim. Daí depois vem a Ju e depois a Cris. Mas eu quero que tu fale antes, né, querido? Tá, sim, é possível. Eu não sou assim um especialista em Frida Kahlo como vocês são aqui. Eu tô tomando uma aula, tô aqui quietinho ouvindo vocês aqui. Vocês conhecem muito mais a história dela. Mas assim, tem várias coisas antes, né, sobre ela. Mas eu acho que sim, o que eu vou destacar aqui é essa coisa né, normalmente da dor e da alegria, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, nos dias mais difíceis, nas fases mais difíceis, sempre tinha alguma alegria, né? Aquela coisa do espinho da flor, né? Ela sempre via uma coisa boa, mesmo no momento. E eu acho que a gente está falando aqui, mas no dia a dia a gente esquece. No dia a dia, cotidiano, a gente vai esquecer. Só que ela não podia esquecer. A dor física dela lembrava ela todo dia, né? Então, isso é uma das coisas. Agora, além de tudo que vocês já falaram aqui, muito bem falado, eu queria destacar uma coisa que é a questão cultural, ou política também, né? A minha área de pesquisa é de etnomusicologia. A gente pensa música como cultura. A música não é relação música com a cultura. A música, ela é cultura.
E a Frida deu um exemplo muito claro disso, né? De valorizar a sua origem, que é ter tijuana, né? Então tem toda essa simbologia da roupa tal, né? Então eu acho que isso também é importante hoje em dia, mesmo no momento que a gente vive de globalização, de uma certa padronização das coisas, até de comida, né? De tudo, assim, de roupa. E a gente vive muito em enculturamento por aí e tal. Eu acho que a Frida dá também esse destaque, onde ela é importante saber de onde a gente vem, né? E ela mostrava, na verdade, de onde é que ela era. Por isso que na música eu falo também Tijuana, Coyoacán. Bem, eu acho que praticamente eu vou ser redundante se eu repetir o que vocês já falaram aí, né? Bem, a música chama-se Sou Frida e eu tentei realmente trazer o contexto dela, de vida, assim, né? Então, inclusive foi muito legal porque vocês falaram que vai voar, inclusive eu falo isso, na Casa Azul o tempo vai voar, eu falo em Tijuana, né? Ela teve um problema na perna por causa da poliomielite, né? Ela era jovem e por isso eles chamavam ela de Pato de Palo, na rua que ela brincava, né? E ela também teve uma ama de leite, né? Quando ela era criança, né? Você sabe dessa. E... Bem, aí tem uma outra frase que eu coloquei aqui na música, eu bebo tudo que a água me dá, que é uma metáfora que eu criei para dizer tudo que a vida me fornece eu aceito de bom grado. Eu acho que a Frida também tinha isso, né? Sempre muito grata pelas coisas boas que aconteciam com ela. Bem, então eu vou fazer uma palhinha da música, assim, a versão compositor, né? Não é essa versão de produção musical, de estúdio, aquela versão de casa, de varanda, assim. Pode ser? Vocês estão ouvindo? Com certeza estamos ouvindo, sim. Então vamos lá. Sim. Versão de compositor, tá? Vida, eu só quero viver. Vida, me permita amar. Esperar a inspiração. Vida, não me faça chorar. Vida, não me deixe morrer. Vida, eu só quero pintar. Revelar a revolução. As cores do interior. Uma caixa de tinta, Tijuana, Coyoacán, Casa Azul, o tempo vai voar. Deixa eu lhe pedir, deixa eu lhe falar, Pato de Palo vai realizar. Eu amo o leite que a ama me deu, eu bebo tudo que a água me dá. Um riso, espinho, um beijador, viver a vida como tu amor. Frida, sou Frida, calo nos pés, calo nas mãos, Frida não me calo não. Frida, sou Frida, calo nos pés, calo nas mãos, Frida não me calo não. Era em autorretratos, com papagaios e macacos, coloria sua dor. A coluna se partiu, mas ela ficou. Frida, sou Frida, calo nos pés, calo nas mãos, sou Frida, não me calo não. Frida, sou Frida, calo nos pés, calo nas mãos, sou Frida, não me calo não. Não me calo, não me calo. Não me calo, não me calo, não, não, não. Não me calo, não me calo. E não me calo, não me calo, não, não, não. Muito bom, muito legal. Obrigada. Eu acho que agora, Ju, hein, Ju? Acho que nós vamos esperar a linha da Ju agora.
A revolução é a harmonia da forma e da cor. Tudo é e se move sob uma única lei, a vida. Ninguém se afasta de ninguém, ninguém luta por si somente, tudo é tudo em um. A alegria, a dor, o prazer e a morte não são mais do que um processo para o existir. E a luta revolucionária é, nesse processo, a porta aberta para a inteligência. Bravo, Ju! Lindo, emocionante. É da Frida. É da Frida, tá lá na peça, maravilhoso. É lindo demais. A tua interpretação maravilhosa. A gente com quer muita te assistir. força. Quero te assistir. Muito potente. Quero que volte esse teatro presencial logo para eu poder ir lá te assistir. Por favor, eu tô com uma saudade. Eu quero mandar um beijão rapidão pro Ricardo Vasilevich, que é diretor lá do Rio. Eu dei uma aula para ele, não, com ele ontem, na Nossa Senhora, no Instituto Nossa Senhora do Teatro, lá no Rio, online, assim, com uma turma linda de formação de teatro, sobre a Frida. Eles vão montar um trabalho, Frida e sua teatralidade. Foi bem linda. Obrigada, Ricardo. Obrigada, beijos. Ricardo, muitas conexões que a Frida faz. Isso. Obrigada, Ju. Cris. Luto, deixa eu só perguntar uma coisa para o Luciano, se o Luciano, porque daí eu acho que a gente vai fazer. Tu quer falar, agradecer para algumas pessoas também? Vocês querem? Vocês dois, que depois eu vou passar para a Cris daí. Bem, agradecer a vocês aí pelo convite, por participar aqui. Lindas! Essa aula sobre Frida, das convidadas. Desculpa pelo som, eu depois que eu toquei, eu fiquei sem som. Linda música, Lu! Lindo. Letra maravilhosa. Vou até fazer um cover. Tava linda. Pode usar a música à vontade, sem moderação, viu? Ai, nossa, coisa boa. Obrigada. Tá? Cris, minha querida, diga. Ju, tu quer agradecer mais alguém ainda, Ju, antes de passar para Cris? Não, eu vi muita gente aqui. Só para completar aqui, agradecer a Maria Fernanda, minha namorada, pelo suporte técnico aqui, tá nos bastidores aqui, que ela não estou em casa. E aos pais dela, meus sogros aqui também, estão tudo aqui meio por perto, rondando aqui, torcendo. Mas deu certo. Sempre, Maria Fernanda, nome da nossa prima querida. Nós temos uma prima, Maria Fernanda. E pensando em Frida, sempre dá certo. Sempre. Obrigada. Beijo, Fernanda. Muito Gente, bem. eu quero agradecer a todo mundo que está aqui na live, vocês também maravilhosas. Imagina, se uma já é maravilhosa, imagina duas irmãs. Eu vou contar. Ju, a Dani Zil que está aqui das artesanais. Oi, eu não te ouvi, eu acho que eu te interrompi sem querer, Ju. Não, um beijo para Dani Zil, que está aqui, que é uma bailaora de flamenco, uma artista incrível e que preparou a Frida há 12 anos atrás, trabalha com a gente, trabalha junto, ela é da Del E ela estava aqui também. Tem um histórico de bailarinas de flamenco. Nós fizemos flamenco, a gente amava. Adoro! Eu amo flamenco, a gente ama. Nós mais isso em comum. Mais isso em comum aqui. Maravilhosas. Mas hoje em dia eu não sei mais nada. Eu me lembro. Mas tu dança. Mas o carão, né? O carão a gente lembra bem. Cris, querida, vamos lá. Eu queria falar uma coisa que eu ouvi uma vez e que diz assim, que a admiração é um grande estágio do amor. Eu queria lembrar que, trazendo a Frida, o amor é revolucionário. E acho que quando eu crio as minhas peças, eu coloco tudo isso aí, tá? O amor pela arte, o amor pela vida, pelas pessoas. E por mais que estejamos em momentos difíceis, vamos nos lembrar disso, né? Para a gente coletivamente, né,
coletivamente construir aí uma saída para isso e voltar a ser feliz. Eu quero agradecer muito, primeiramente a vocês duas meninas, a Luciane e a Márcia, pelo convite. Eu já seguia vocês, segui a Ju também, agora estou seguindo o Luciano, que eu não conhecia, estou adorando conhecer, que pessoa incrível. Nós fizemos aqui uma equipe maravilhosa e eu gostaria muito que a gente não se perdesse, que a gente continuasse, né, fazendo projetos aí, nos encontrássemos pessoalmente, futuramente. Queria agradecer muito a minha família que está assistindo, uma parte da minha família, as minhas irmãs, 4 irmãs que estão lá no Rio Grande do Sul, que são mulheres fortes, inclusive uma saiu do hospital hoje à noite, estava internada, fazendo um tratamento de saúde. Saiu hoje à noite, estava aqui, as minhas irmãs Janaína, Anne, Anaí, Elisa. E quero agradecer muito as minhas amigas, as minhas amizades queridas. O Miguelito, que é lá do Uruguai, teu amigo, mandou um abraço para você, Luciano, Miguel Ângel, que conhece você. As minhas amigas queridas que estão aqui comparecendo, né, que estão prestigiando essa live. E dizer para vocês que vamos esperançar, vou trazer o Paulo Freire junto, que não dá para perder o Paulo Freire nunca, né, de vista, eu como educadora. Vamos esperançar, vamos trazer a Frida para nossa vida, vamos colocar os nossos talentos para fora, vamos transbordar tudo isso, e ver com toda a intensidade que a gente tem. Então, muito obrigada a todos e todas que participaram, a vocês que criaram esse evento, que eu amei participar. Tô aí, chamem, tô aí. Tá? A minha página no Instagram é Cris Minuso, no Facebook também, e eu tenho uma página do ateliê no Facebook que se chama Crisarte Ateminha. Crisarte Ateminha. Tá lá, tem muitos outros trabalhos que não estão na minha página, nas minhas páginas do Face e do Instagram. Estão lá no Crisarte Ateminha. Muito obrigada, gente. Amei, 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 amei. Eu posso. A gente. Meu filho também, desculpe, meu filho Henrique, que está assistindo. Está lá no Rio Grande do Sul, tá lá trabalhando, morando com o pai dele, está assistindo o Henrique. E é guiz total, mas desde fevereiro do ano passado. Desculpa. Achei que tinha caído aqui. Que legal. De repente ficou tudo preto aqui, a gente levou um susto. Gente, eu só queria... A Márcia vai fazer o nosso encerramento e eu só queria dizer uma coisa para vocês. Eu espero que esse encontro que a gente fez para essa live seja o início de uma grande amizade. E que a gente, assim que terminar essa pandemia, possa se encontrar pessoalmente. Vai ser um enorme prazer a gente sentar juntos, conversar e poder falar não só sobre Frida, mas sobre tantas outras coisas que eu acho que a gente pensa sobre a vida em comum e principalmente, né, acho que todos aqui, pegando aqui uma frase que a Cris acabou de dizer, acho que o amor é a grande revolução. E eu acho que isso nós todos temos aqui em comum. E vou ficar muito feliz de poder encontrar com vocês presencialmente. Muito obrigada. Obrigada a todos e todas os que nos assistiram aqui hoje. Eu deixo um beijo enorme. E, Marcinha, por favor. Pessoal, eu também queria agradecer. Muitas pessoas, né, já saíram em função do horário, mas assim, a gente tinha aqui um grupo bem grande de estudantes de fora, de outros lugares. A gente tem estudantes, inclusive, que eram... é um link que a gente tem de jovens mulheres e homens ligados à questão, né, mais revolucionária, enfim, que eu sei que estiveram aqui. E eu gostaria de agradecer a presença deles, agradecer a presença de todos os amigos, né, que estão aqui também, mas eram de jovens universitários. Eu sou professora universitária, então eu falo isso, né, porque é sempre bom ter essas pessoas perto da gente. E eu queria de coração agradecer a presença de vocês três, né, que sem dúvida alguma foram, assim,
altamente inspiradores para nós e puderam também dividir um pouco da história de vocês, né, com a gente e nos ensinar nesse momento. Eu acho que o projeto Elas em Nós, ele tem uma função de educação social, que é essa nossa intenção, é poder promover a reflexão, né? É promover a reflexão, porque como a Lu disse, a gente não tem respostas, a gente é buscador, né? E eu acho, e assim a gente identifica também vocês, e a gente agradece demais, então, a presença, as aprendizagens e tudo aquilo que a gente puder compartilhar e produzir a partir deste encontro, a partir da Frida, que nos uniu, e que a gente possa continuar, então, com esse processo de contribuição. Eu acho que é bem isso, né? Para um mundo que precisa de mais amor, de mais esperança, de mais humanidade. Então, a gente agradece, né? Eu falando mais um pouquinho aqui, mas a generosidade de vocês por estarem aqui com a gente hoje, por compartilharem uma parte do tempo de vocês, que é tão precioso, né? O que a gente tem de mais precioso por terem compartilhado esse tempo conosco. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Já é o final agora? Já é o final. O final do final do final do final. A gente podia encerrar cantando o refrão, o que vocês acham? Ótimo! Vai dar uma pane aqui no som. O som vai dar uma pane, ó, tudo bem. Vamos lá, então. Quando for o final. Vamos lá. Então, Frida, sou Frida. Calo nos pés, calo nas mãos, sua vida não me calo não. Frida, sou Frida. Calo nos pés, calo nas mãos, sua vida não me calo não. Frida, sou Frida. Calo nos pés, calo nas mãos, sua vida não me calo não. Mais uma. Frida, sou Frida, galo nos pés, galo nas mãos. Uau! É mesmo! Beijão, pessoal! Beijão! Obrigada! Obrigada, Lu! Obrigada, Luciano! Obrigada, Cris! Ótima noite! Valeu. Tchau, tchau! Valeu. Tchau, tchau!